Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você no livro do profeta Oséias. O profeta Oséias é o primeiro dos 12 livros dos profetas menores e ele encabeça então esse rolo chamado Rolo dos 12. Possui 14 capítulos, 197 versos. Oséias profetizou mais para o reino do norte, mas menciona também o reino do sul, menciona também o que Deus vai fazer com Judá por causa do pecado. E o maior pecado deles foi a infidelidade a Deus. Uma infidelidade que Oséias provou no seu próprio casamento com Gomer, onde sua esposa foi infiel, e Oséias sentiu na pele, não é, o que Deus sentia. Então sua mensagem é sua própria experiência. O povo também voltou as costas para Deus, sacrificando, queimando incenso a Baal e a outros deuses, e isso foi uma infidelidade espiritual, um adultério espiritual do povo. E por causa disso, agora viriam o castigo, dias de castigo, apesar que Oséias não é só castigo, Oséias também fala do amor de Deus, o grande amor. Assim como Oséias tomou a Gomer novamente, comprou ela do mercado de escravos, mostra o grande amor também de Deus para com Israel. Então as admoestações que nós vamos ter agora nesses dois capítulos, capítulo 8 e 9, salienta a punição da apostasia de Israel. Oséias prossegue enumerando os pecados do povo e enumerando, por causa dessas transgressões, a nação será duramente castigada. O profeta também avisa que não deve confiar na sua prosperidade, como fazem as outras nações. Ele prega abertamente sobre o tema: ai deles, Israel, quando deles me apartar, Oséias 9:12. Israel rejeita o bem, em Oséias capítulo 8, verso 1 a 13. O castigo de Israel, portanto, está às portas. A trombeta está em posição de ser tocada. Uma águia, inimigo feroz e ligeiro, muito breve virá contra a casa de Israel. Oséias 8, verso 1. E pode ter semeado com sementes abomináveis. Cegará tormentas e será devorado. Verso 7 e 8. Nós podemos ver aqui também Provérbios capítulo 1, verso 14 a 17. Ainda assim, Israel aumentou o número de altares ímpios e chegou ao ponto de ignorar as próprias leis de Deus. No verso 11 e 12 desse capítulo. Clamaram ao Senhor e disseram: nós, Israel, te conhecemos. Era, no entanto, um brado falso de coração, porque eles não praticavam o que Deus queria. Deus via os seus atos e não havia contrição em seus corações. Faziam o que queriam, desprezando a direção do Pai. A idolatria permanecia com eles. O Deus bezerro continuava com seu lugar de proeminência, desde a fundação do Reino do Norte, por Jeroboão I. Eles adoravam e sacrificavam bezerros. Ele colocou um bezerro em Samaria, outro em Dan, para que o povo não fosse a Jerusalém, e o povo continuava com essa idolatria. Compraram, alugaram amantes de outros povos, ou seja, deuses de outros povos. No seu estado degenerado, venderam-se ao paganismo, assim como um jumento bravo, decidido a palmilhar o atalho da sua escolha. Buscavam amizades com outros países, determinados a perdurar na perversidade desses outros deuses. O resultado de Israel rejeitar o bem seria a sua volta ao Egito, verso 13. Deus, conforme Deuteronômio 17:16, tinha falado para Israel para não retornar ao Egito, mas por causa da sua rebelião, o Senhor
resolveu devolvê-los à escravidão naquele país, pelo menos em parte. A maioria do povo de Israel, porém, seria capturado pelos assírios. As duas nações, então, seriam instrumentos de punição das mãos de Deus. O verso 13 indica que a paciência do Altíssimo chegou ao fim. O tempo de acertar contas tinha chegado. Como Deus tinha entregue seus antigos países ao poderio egípcio, também iria devolver alguns de novo à terra dos faraós e outras ao império dominante da época, os assírios. E isso tudo tem a ver com o que Moisés havia predito, que se o povo deixasse e não ouvisse a voz do Senhor, eles trariam maldição sobre eles. Deuteronômio, capítulo 28, verso 15 a 68, prediz exatamente o que iria acontecer com o povo, não é? E os versos 49 a 57 de Deuteronômio, ele se refere à Síria. Israel abandonou o seu Deus, Oséias 8, 14 a 9, 9. O povo escolhido tinha se esquecido e até abandonado o seu Criador e Senhor. A confiança deles estava nas suas cidades fortificadas e nos seus grandes palácios bem protegidos. Pensavam, outros sim, que suas colheitas iam trazer farto sustento. Chegavam a sacrificar a Baal como deus da fertilidade. Mas o profeta falou que tal prosperidade não viria. Faltaria comida e bebida para mantê-los. Nem iriam ficar na terra do Senhor. Iriam outra vez a terras onde se alimentariam de coisas imundas. Muitos lá morreriam e seriam sepultados longe da terra que lhes fora prometidas por Deus. Ainda havia certos profetas, a qual aparece o termo sentinelas, que permaneciam fiéis ao seu Senhor. Contudo, Israel, em geral, os consideravam tolos e loucos. Suas mensagens e avisos eram afoitamente desprezadas pelo povo, e era principalmente isso que demonstrava o seu repúdio, de sorte que Deus abriu a represa da sua ira e, usando os exércitos inimigos, inundou a profunda corrupção existente na sua terra. Vamos então ao capítulo 8, o castigo está próximo. Põe a trombeta à tua boca, que é trombeta de juízo, trombeta de aviso. Ele vem como águia contra a casa do Senhor. Esse ele vem como águia a Síria e também o Egito, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Está vendo? O pecado era exatamente isso. Transpassaram o concerto e terem se rebelado contra a lei de Deus. E a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Interessante, eles falam que conheciam Deus, mas Oséias já tinha declarado no capítulo 4, verso 6, a falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. No capítulo 6, verso 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E no 6,6 ele diz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus. Eles achavam que conheciam a Deus, mas o conhecimento, o verdadeiro Deus, vem da observância à sua palavra, de guardar os seus mandamentos e os cumprir. Jesus falou isso em João 14, 21. Aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Então, guardar o mandamento, observar a palavra de Deus e praticar, que não adianta ser ouvinte e não praticante, mostra conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é um conhecimento prático, não é teórico. E a mim clamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Olha o verso 3, Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á.
porque rejeitaram a palavra do Senhor e rejeitaram o conselho do Senhor, conforme Provérbios diz, capítulo 1, também viria a destruição deles. Verso 4, eles fizeram reis, mas não por mim. Os reis deles não eram dirigidos pelo Senhor. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos. Aí, ó, que povo é esse que diz que conhece a Deus e pratica idolatria, quando Deus terminantemente havia proibido eles fazerem imagens de escultura e se prostrar diante delas. Mas Jeroboão tinha feito um bezerro de ouro lá e eles adoraram esse bezerro. Ele, da sua prata e do seu ouro, fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, aí ó, o bezerro que tinha sido feito. Imaginem um Deus de 4 patas e chifre. Onde já se viu isso? Uma forma de um bezerro. O teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Até quando serão incapazes? Tinham adorado a deuses de ouro, de prata, forma, obra da mão dos homens, em vez de adorar o Senhor, e diziam que conheciam a Deus. Porque isso é mesmo de Israel. Um artifício o fez e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Esse ídolo ia se tornar em pedaços, o bezerro de Samaria. Mas era a falta de conhecimento. A ira de Deus se acendeu e quase os destruiu no deserto, quando Arão tinha feito aquele bezerro de ouro. E agora Jeroboão monta lá um bezerro em Samaria e eles adoram esse bezerro. Você pode ler sobre esse bezerro em 1 Reis, capítulo 12. Porque semearam ventos. Eles semearam ventos e cegaram tormentas. Quem semeia vento acaba colhendo tormentas. Não é? Semearam ventos e cegarão tormentas. Não há seara, a erva não dará farinha, e a der traga-lo-á o estrangeiro. Então Deus está dizendo, através do profeta Oséias, que por causa disso a fome viria. Não haveria seara, a erva deles não ia dar farinha para fazer o pão, e se der, quem vai tragar será o estrangeiro, será a águia que vem contra eles. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa em que ninguém tem prazer. Foi devorado, está entre as nações, seria espalhado entre elas. Verso 9, porque subiram à Síria. Tá vendo? Foram atrás da Síria buscar ajuda, não é? Foram à Síria, se associaram com a Síria, nações da qual Deus havia dito para não se associarem, porque subiram à Síria como um jumento montês, por si só mercou Efraim amores, não é? Fez acordos com a Síria, ora fez acordos com o Egito, não é? O capítulo 7, verso 11 diz, porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invoca o Egito e vão para a Síria, pede ajuda do Egito e vão para a Síria. Agora o capítulo 8, verso 9 diz, porque subiram a Síria como um jumento montês. No capítulo 7, verso 11, verso 12, não é? Era uma pomba enganada. No 7, 11, era uma pomba enganada. No 8, verso 9, é um jumento montês, que pois por si só mercou Efraim amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da carga do rei dos príncipes. Já estava o povo começando a ser diminuído por essa carga. Verso 11, porquanto Efraim multiplicou os altares, em vez de se arrependerem, em vez de pararem com a idolatria, pelo contrário, fizeram mais altares ainda. Quando eles viram que a coisa estava apertando, aí acharam que tinham poucos deuses e mais altares fizeram.
porque Efraim multiplicou os altares para pecar, e teve altares para pecar. Os sacrifícios que eles faziam nesses altares só aumentava a iniquidade deles. Escrevi por eles as grandezas da minha lei. Deus havia declarado sua lei, escreveu em tábuas de pedra para eles guardarem, e Deus mesmo diz: escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles uma coisa estranha. Presta atenção, esse livro que muita gente diz que foi escrito por homens, esse livro é a palavra de Deus. Não tem outro livro na terra que seja a palavra de Deus como a Bíblia. Esse livro é um milagre. Ele foi escrito por um período de 1.600 anos, 40 homens diferentes. Então, Deus nos instrui através de sua palavra. Agora, sabe qual é o maior pecado do povo? É ignorar, é não ler a palavra, é não atentar para as grandezas da palavra de Deus. Olha só, escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles uma coisa estranha. Como para muita gente hoje, a Bíblia é coisa estranha, não conhece a Bíblia, correm atrás de profetas que profetizam só bênção, só prosperidade, casa nova, carro novo, emprego novo, mas não correm para a palavra de Deus. Não vão buscar a palavra para eles é coisa estranha, não sabem onde está nada na Bíblia, não conhecem a palavra, ignoram e por ignorarem, vivem de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, quando Deus escreveu para nós coisas grandes. Amar a Deus é guardar a sua palavra, não ser apenas ouvinte, mas praticante. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas isso é para eles como coisa estranha. Quanto ao sacrifício dos meus dons, sacrificam carne e a comem. Os sacrifícios deles, eles sacrificavam um cordeiro, um bezerro, mas acabavam comendo a carne. Mas o Senhor não aceitou. Agora se lembrará da sua injustiça e visitará os seus pecados, e eles voltarão para o Egito. Alguns iam voltar para o Egito, outros iam para a Síria, já que eles eram uma pomba enganada, invocavam o Egito e vão para a Síria, já que eles eram como um jumento montês que iam à Síria. Deus visitará a sua injustiça, visitará os seus pecados e eles voltarão para o Egito. Em termos espirituais, para os crentes hoje, o Egito simboliza o mundo. Sabe, tem muita gente que vem para Deus, mas como não se firma na palavra, não é? Está ali, parece que curioso, só para ver como é que é a igreja, acaba voltando para o Egito, acaba voltando para o mundo. Não é? O Egito é um dos símbolos do mundo. A palavra continua falando conosco hoje, não é? Nós temos que atentar para as grandezas da palavra de Deus. Não pode ser uma coisa estranha para nós, porque se for, vai acabar voltando para o Egito, acaba voltando lá para o mundo. Porque, olha só o pecado, porque Israel se esqueceu do seu Criador. Se esqueceu, Israel tinha esquecido do seu Criador e edificou palácios, cria palácios para eles. E Judá multiplicou cidades fortes. Tá vendo? Apesar de ele estar profetizando a Israel, ele sempre cita Judá. Judá não está inocente aqui no livro do profeta Oséias. Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios. E Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades e ele consumirá os seus palácios. Eles estavam confiando nas suas cidades muradas, fortificadas. Deus disse: eu vou enviar um fogo, vai queimar tudo e eles vão destruir, vai consumir os seus palácios, né? Se fortificaram. Às vezes tem gente que é assim, quando se fortifica, fica seguro demais de si, esquece-se de Deus. Israel esqueceu-se do seu Criador. Quantas pessoas vivem como se Deus não existisse, se esquecem de Deus. Quando são necessitados, carentes, sempre estão buscando a Deus. Depois que se fortificam, se esquecem do seu Criador. Não atentam para a sua palavra,
não atentam para a adoração ao seu Deus, pelo contrário, vivem como se Deus não existisse. E aí olha o pecado de Israel, sua consequência. Capítulo 9 agora. Israel não ouve mais a Deus, nós vamos ver isso do verso 10 a 17. Esse trecho começa lembrando Israel dos dias quando foram reunidos pelo Senhor, o Êxodo, e termina com a sua dispersão. Aqui parafraseamos os pensamentos de Deus, como uvas suculentas foram colhidas, como primeiros figos da colheita de verão. O seu amor e a sua consagração naqueles tempos era algo refrescante e agradável, mas isso infelizmente logo mudou. Outros interesses começaram a ocupar o seu tempo, rejeitaram-me e agora novamente me repelem. Eu tinha grandes planos para ti, Efraim, diz o Senhor. Eu vi o teu futuro plantado como uma árvore verde e luxuriante, um lugar delicioso, produzindo frutos ricos e excelentes. Porém, como a grande e poderosa Tiro, tu também caísse, me abandonasse, sem sequer ouvires mais a minha voz. Aqui estava o problema. Não atentavam para a grandeza da lei de Deus, era coisa estranha para eles, não ouviam a voz de Deus através dos seus profetas. Aqui eu não estou falando aqueles profetas que só profetizavam prosperidade, mas os profetas que os repreendiam para que eles se voltassem para Deus. E olha o que Deus vai dizer: portanto, eu estou me afastando de ti. A pior coisa que tem é quando Deus se afasta do homem. E Deus não se afasta do homem porque Deus não quer comunhão, Deus ama o ser humano. Deus se afasta porque o homem que não quer a comunhão de Deus. Não posso ter-te comigo e vou te deixar, porque tens escolhido outro Deus. Aqui, ó. Eles escolheram outro Deus, escolheram o seu Baal, escolheram deuses estranhos, deuses que Deus havia dito para eles não adorarem, e eles multiplicam seus altares, escolhem outros deuses. Sozinho agora terás que enfrentar o terror das trevas, sem mim, o teu guia, o teu pastor. Sabe, é terrível o homem sem Deus, porque quando ele fica sem Deus, ele vai enfrentar sozinho o terror das trevas, sem Deus, sem guia, sem saber para onde vai, ser o teu pastor. A tua idolatria, que floriu em Gigal, e onde tu exigiste um rei, lembra aqui quando eles pediram um rei, em Gigal, queriam ser como as demais nações, e esse sempre foi o problema de Israel, querer ser como as demais nações. A tua idolatria, que floriu em Gigal, onde tu exigiste um rei, tem me aborrecido demais. Não suporto mais a tua rebeldia. Até Deus chega uma hora que diz um basta. Por isso te entrego a tua própria sorte e perambularás pelo mundo afora, disperso, desamparado e desesperado. O cativeiro iria servir a Israel para eles descobrirem a necessidade que eles tinham de Deus. Oséias vai concluir essa pregação no capítulo 9 com as seguintes tristes palavras. Capítulo 9, verso 7. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem. E aqui é que está o problema. Pessoa que não ouve, é chamada a atenção, não ouve a Deus, o meu Deus rejeitará porque não ouve. E andarão errante entre as nações. Anda errante entre as nações. Vamos ver o pecado de Israel e a sua consequência. Diz assim: não te alegres, ó Israel, até saltar com os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Lembra a mulher de Oséias, que foi atrás de outros amantes no capítulo 2. Foste o teu Deus como uma meretriz. Amasse a paga sobre as eiras de trigo. A comércio que ele fez contra as nações, a troca que fez, não é, com as nações, em vez de aproveitar o seu trigo para si mesmo. A eira e o lagar não os manterão. A eira era onde se produzia o trigo, o lagar onde eles produziam o vinho,
mas a eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará, ia faltar o vinho para eles, não é? Vinha uma seca. Na terra do Senhor, a terra era do Senhor, o Senhor que tinha dado a eles. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornarás ao Egito. Segunda vez, está avisando que eles vão voltar para o Egito, iam voltar para o cativeiro, Oséias 8:13, voltarão para o Egito. Aqui, Efraim tornará, 9:3, tornará ao Egito, 11:1, do Egito mandei chamar o meu filho, e na Assíria comerão coisa imunda. Eles não só iam para o Egito, uma parte, e a outra parte iria para a Síria comer coisa imunda. Já não iam comer aquela dieta própria que eles tinham, que era separado dos demais povos. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suave. Os seus sacrifícios para ele serão como pão de pranteadores. Iriam prantear pelo seu pão. Todos os que dele comessem seriam imundos. Iam comer agora as coisas imundas das demais nações, porque o seu pão será para o seu apetite e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Agora eles iam estar numa outra nação. O que eles iam fazer no dia das solenidades e no dia que era decretada a festa do Senhor, que o Senhor tinha mandado que eles festejassem? Como é que eles iam festejar isso noutras nações? Porque eis que eles foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Já que vocês querem buscar o Egito como uma pomba enganada, então Mênfis os sepultará. Muitos deles iriam morrer fora da sua terra. Mênfis os sepultará, o desejável da sua prata, as urtigas o possuirão. Quer dizer, a sua prata, o seu ouro vai ficar aí para as urtigas. As urtigas o possuirão por herança, espinhos haverá nas suas moradas. As moradas iam ficar desertas, os espinhos iam crescer nas moradas. Chegarão os dias da visitação. Os dias da visitação era do juízo de Deus. Chegarão os dias da retribuição. Israel saberá. O profeta é um insensato. Eles olhavam para o profeta que repreendia eles e dizia: um insensato. O homem de espírito é um louco. O homem que tinha o espírito de Deus e chamava a atenção deles, eles chamavam ele de louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Né? Eles desprezavam os profetas que chamavam a atenção deles, só queriam os profetas que profetizavam prosperidade. E aí vem, Efraim era vigia junto com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, um inimigo na casa do seu Deus. Os profetas verdadeiros eram considerados como um inimigo na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças e visitará os pecados deles. Deus ia visitar o pecado do seu povo. Se corromperam, né, como nos dias de Gibeá, e ele se lembrará de suas injustiças e visitará os pecados dele. Achei Israel como uvas no deserto, uvas no deserto. Vi a vossos pais como fruta temporã da figueira. Aqui está lembrando o Êxodo, quando Deus trouxe pelo deserto, no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor, tá vendo? Adoraram Baal Peor, o senhor de Peor, e se consagraram a essa coisa vergonhosa, esses ídolos, e se tornaram abomináveis com aquilo que amaram. Amaram os seus ídolos como uma esposa infiel, não é? Foram infiel a Deus, como diz no verso 1, como uma meretriz, consagraram a coisa vergonhosa, se tornaram abomináveis
com aquilo que amaram. Amaram mais a Baal-peor do que ao Senhor. Quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. A glória de Efraim se ia. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Ou seja, não iam os filhos herdar a terra, não haveria mais, não haverá filho nem concepção. Muitos iam morrer até antes da concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles. Ainda que ele chegue a criar os filhos, eu os privarei, para que não fique nenhum homem, porquanto também ai deles, porque deles me apartar. Se apartaram de Deus, Deus ia se apartar deles. Não iam ver os seus filhos, iam morrer cedo, e se criasse algum filho, ia para o cativeiro. Efraim, assim como vi Tiro, está plantado num lugar deleitoso. Efraim tinha sido plantado no lugar deleitoso, na terra do Senhor. Mas Efraim levará seus filhos ao matador. Quer dizer, o inimigo ia vir, ia matar os seus filhos, para o matador eles iam, como ovelhas para o matadouro. Dai-lhes, ó Senhor, mas que lhe darás? Dai-lhes, ó Senhor, o profeta disse, mas que lhe dará? Dai-lhes uma madre que aborte e seios secos. Dá-lhes uma madre que aborte. Então, os filhos que iam ter, iam ser um aborto. E seios secos para não amamentar. Não é? Então, como a prostituta que depois o corpo dela já estava desgasto, né? Como Gomer, aí os seios ficam secos, o ventre já não produz mais. Então, dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. A terra já não ia dar mais o leite como eles queriam. Toda a sua malícia se acha em Gigal. Aqui lembra quando eles pediram o rei em Gigal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade de suas obras, os lançarei fora de minha casa. Não os amarei mais, todos seus príncipes são rebeldes. Deus via a rebelião, a desobediência que reinava no coração dos homens. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz como uma árvore, foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Não iam continuar, sua descendência ia ser morta, seus filhos mortos. Não ia ficar nenhum homem, como diz, o meu Deus os rejeitará, porque não ouvem. A razão da rejeição era não ouvir a Deus. O meu Deus os rejeitará, porque não ouve, e desocupados andarão entre as nações. Eles iam andar desocupados entre as nações. Vamos ao capítulo 10. Vamos ver aqui que o dia do castigo chegou, o dia da retribuição. E o problema deles, Oséias 10, 1 a 10, fala que Israel é uma vide luxuriante, que dá fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os seus altares. O coração era falso. A vide luxuriante ou frondosa é uma alusão da época áurea de Israel. O povo de então gozava de prosperidade e vivia bem, mas os seus frutos, ao invés de honrar o Senhor, foram desonra para Deus. Em lugar de um coração fiel e consagrado e agradecido a Deus, haviam neles falsidade, havia sacrilégio. Eles eram ligados aos ídolos, ao Deus bezerro que Jeroboão colocou em Samaria, de modo que temeram quando eles foram tirados deles ou destruídos. Quando a Síria os levou cativo, o bezerro deles os acompanhou. Levaram-no presentes ao rei da Síria, pensando que seu ídolo principal iria lhes guardar e sustentar. Porém foram envergonhados e zombados por confiarem num objeto de ouro, como se fosse o seu Deus. Foram assolados o seu rei da Samaria, o reino do norte, destruído espantosamente. O rei da Samaria seria como uma lasca de madeira na superfície da água. 10:7. A devastação do povo e os deuses vão
foi tão terrível que clamaram as montanhas para caírem sobre eles e o enterrarem. Faz lembrar o Apocalipse, caia sobre nós e nos cubra da ira do Cordeiro. A má colheita de Israel. Oséias 10, 11 a 15, a oportunidade que o Senhor tinha oferecido a Efraim era de ter somente colheitas de justiças, boas e fartas, mas preferiram plantar sementes de discórdia. Quem planta semente de discórdia vai colher discórdia e cefar as primícias do pecado. Oséias 10, 12 a 13 diz, então disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo do poço, porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha, e chova justiça sobre vós. Arastes a malícias, colhesse a perversidade, comesse do fruto da mentira. Era isso que aconteceu com Israel. Vamos ao capítulo 10. Israel é uma vide frondosa. Essa vide frondosa lembra o tempo da prosperidade. Dá fruto para si mesmo. Não dava fruto para Deus, dava fruto era para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Aí olha o pecado deles. Conforme a bondade da terra, conforme a terra dava mais, assim fizeram boas estátuas. Eles usaram a prosperidade deles para aumentar os altares, achavam que eram aqueles altares, esses deuses estranhos, que estavam dando a prosperidade deles. E aí fizeram boas estátuas, estátuas de ouro, de prata, em vez de agradecer ao Senhor pelo fruto da terra. O seu coração está dividido. O coração estava dividido. A pior coisa é o homem de coração dobre. Não recebe coisa alguma. Tiago fala isso. Tiago 1, verso de número 8, na sua epístola. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as estátuas. Deus ia tirar aquela idolatria, ia cortar os altares, destruir as estátuas. Certamente agora dirão, não temos rei, porque não tememos o Senhor, que pois nos faria o rei? Não é? Eles queriam um rei em vez de ter o Senhor como rei deles. Multiplicaram palavras, jurando falsamente, fazendo um concerto. Eles faziam um concerto com Deus, mas não cumpriam. Por isso florescerá o juízo, como a erva peçonhenta nos regos dos campos. O juízo deles viria como aquela erva que começa nos cantos dos regos do campo. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Avém. Deveria ser Betel, mas aqui Betel, casa de Deus, Bet-Avém virou casa da vaidade. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Avém, da casa da vaidade, porque os ídolos eram vaidade, coisas vãs, porque o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes que nele se alegravam. Sacerdotes que Jeroboão instituiu para fazer sacrifícios, mas não ao Senhor, e por causa da sua glória que se apartou dela. Também a Síria será levado como um presente. Esse bezerro ia ser levado à Síria como um presente ao rei Jarebe. Efraim ficará confuso. Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. Em vez de buscar o conselho de Deus, buscar o seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como a espuma sobre a face da água. Como uma espuma sobre a face da água, assim o rei de Samaria seria desfeito. E os atos de Avém, Avém é da vaidade deles, e os altos de Avém, os altos de vaidade, ou seja, a vaidade eram os ídolos que eles adoravam, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e cardos crescerão. Espinho era uma forma de maldição. Quando Adão pecou, Deus disse, maldito é a terra por tua causa, agora produzirá espinhos e cardos. Espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares. Aqueles altares ia crescer espinhos, cardos, erva seca ia crescer. E dirão aos montes,
Cobri-nos, e aos solteiros caia sobre nós. Faz lembrar o Apocalipse, né? Caia aos solteiros sobre nós, esconda-nos da ira do Cordeiro. Lugares, Avém, né? Altos de Avém eram lugares que os idólatras honravam a idolatria. Lugar da iniquidade seria destruído, esse lugar da vaidade. Desde os dias de Gibeá, pecastes, ó Israel. Ali permaneceram a peleja em Gibeá contra os filhos da perversidade, não os surpreenderá. Eu os castigarei na medida do meu desejo, e com gravusão contra eles os povos, quando os atar às suas transgressões. Deus ia trazer os povos, seus inimigos, que ia servir como espada sobre eles. Porque Efraim é uma bezerra domada. Adorava o bezerro, acabaram virando uma bezerra domada, que gosta de trilhar, uma bezerra que gosta de ir atrás de um lugar e para outro. Passei sobre a formosura do seu pescoço, farei cavalgar Efraim. Mas Judá também não ficava longe. Ó. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões, não é? Quantas vezes Deus compara o seu povo com animais, pomba enganada, jumento montês, bezerra tomada, que gosta de trilhar de um lado para outro, não é? Seu pescoço farei cavalgar Efraim, Judá lavrará Jacó e lhe desfará os torrões. Semeai para vós em justiça, e ceifai segundo a misericórdia. Se eles praticassem a justiça, iam ceifar misericórdia. Lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, era tempo de se arrependerem, buscar o Senhor, deixar a sua idolatria, até que venha e chova a justiça sobre vós. Mas eles, em vez de semear a justiça, o que eles fizeram? Verso 13, lavrasse a impiedade, cegasses a perversidade. Eles plantaram impiedade e cegaram a perversidade. E comesses o fruto da mentira, porque confiasse no teu caminho e na multidão dos teus valentes. Eles estavam confiados, era nos seus exércitos, em vez de confiar no Senhor. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande tumulto, e todas as tuas fortalezas serão destruídas. Todas elas. Deus já estava profetizando aqui através de Oséias a destruição. Como Samã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra, a mãe ali foi despedaçada com os filhos. A mãe é a nação. Assim vos fará Betel, por causa da vossa malícia. O rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. A destruição, o castigo aqui era certo por causa dos seus pecados, por causa da sua idolatria. O castigo estava próximo, aí o pecado de Israel e sua consequência, até o rei seria totalmente destruído. O rei de Israel de madrugada, aqui de madrugada quer dizer cedo, será destruído. Com isso, nós concluímos capítulo 8, 9 e 10. Nós vamos voltar para o capítulo 11, 12, 13, 14. Só nos resta 4 capítulos para concluir esse livro. Mas esse livro tem grandes lições espirituais para a nossa vida. Para que nós não deixemos a palavra do Senhor. Para que a palavra do Senhor não seja para nós coisa estranha, conforme o 8:12. Que nós não sigamos os nossos próprios conselhos, os nossos próprios caminhos e rejeitemos a palavra de Deus. Que nós atentemos para nos arrepender e servir ao Senhor e não semeemos a iniquidade, mas que semeemos a justiça. Muitas vezes é comparado a animais, a uma plantação, aquilo que o povo faz. Muito bem, com isso nós concluímos esses capítulos. Espero que você medite nessa mensagem poderosa, mensagem de admoestação, de correção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo
seja convosco. Se você tem gostado, coloque aí um sinal de joinha, faça um comentário, que Deus lhe abençoe grandemente e divulgue o nosso canal. Esse é o único canal no YouTube, comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Ao entrar no canal, se você clica na foto, vai no playlist e ali você acha as pastas organizadas, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Oséias. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.